Nas proximidades de Albuquerque, Novo México, um planalto se eleva sobre o Vale do Rio Grande. É um deserto vasto e esparramado. No passado, um local sagrado para nativos americanos e vida selvagem, esse planalto desértico está hoje coberto com lixo e plantas rolantes e salpicado de parques de trailers. A areia quente dá lugar a oásis feitos pelo homem, novas subdivisões com nomes convidativos como Colinas Paraíso. Aqui fica West Mesa. Em 2 de fevereiro de 2009, Christine Ross estava percorrendo uma de suas longas estradas desertas, levando seu cão Ruka para sua caminhada regular. A área tinha sido nivelada há pouco tempo para um novo bairro. E nessa caminhada em especial, Ruka começou a agir de modo estranho. Ele cheirava com insistência em uma parte do solo em particular, puxando Christine. Quando ela se dirigiu para o local onde Ruka estava escavando com as patas, ela viu quando o cão descobriu um osso grande. O osso não parecia com ossos de animais que eles encontravam de vez em quando em suas caminhadas. Ele era grande demais. Christine disse à repórter: ele não parecia normal. Nosso instinto nos disse que ele não devia estar lá. Christine tirou uma foto do osso e a enviou para sua irmã, uma enfermeira local. Logo, a irmã de Christine confirmou uma suspeita terrível. Era um fêmur humano. Christine tinha acabado de tropeçar no local de uma cova rasa. E com isso, em uma das maiores e mais abomináveis cenas de crime na história americana. Em 20 de fevereiro de 2009, depois que Christine Ross e seu cão Ruka encontraram um fêmur humano no deserto West Mesa, Christine imediatamente contatou a polícia. O osso que ela descobriu foi o primeiro entre muitos que as autoridades encontrariam na área. Investigadores levariam semanas escavando o deserto de West Mesa, desenterrando os restos mortais de 11 mulheres diferentes, a maior parte das quais eram prostitutas e usuárias de drogas conhecidas na região. As semelhanças em seus estilos de vida e seus cadáveres deixaram os investigadores alarmados. As vítimas tinham sido enterradas entre 2003 e 2005 em Albuquerque, Novo México. O assassino, repetidamente, escolheu como alvos trabalhadoras do sexo entre as idades de 15 e 32 anos, assassinou-as brutalmente, depois enterrou seus corpos nus em covas rasas no extenso deserto de West Mesa. Sem dúvida, esse foi o trabalho de um assassino em série, um homicida, que desde então passou a ser conhecido como o colecionador de ossos de West Mesa. Há décadas, as autoridades procuram pelo colecionador de ossos. Porém, caçar um assassino fantasma com 15 anos de vantagem não é tarefa fácil, e mais difícil ainda quando os crimes fornecem pouca evidência. Não existiam impressões digitais, testemunhas e nenhum DNA na cena, além dos ossos das vítimas. Os detetives estavam tentando agarrar fumaça. Neste episódio especial de Uma Parte, nós discutiremos o caso do colecionador de ossos de West Mesa, incluindo suas 11 vítimas, suspeitos potenciais e em que pé está o caso hoje. O caso West Mesa provavelmente é a onda de assassinatos não resolvida mais famosa no Novo México, em grande medida porque ela revela um lado sombrio de Albuquerque que muitos cidadãos escolheram ignorar. Albuquerque é uma cidade pacata do sudoeste com 500 mil de habitantes, mas o índice de crimes violentos lá era mais que o dobro do que a média nacional no início dos anos 2000. Grande parte desses crimes pode ser atribuída à notória zona de guerra da região de Albuquerque, uma parte da cidade composta de casas populares e sex shops perto da Universidade do Novo México, frequentada por prostitutas e traficantes de drogas. No início dos anos 2000, começaram a circular rumores na zona de guerra de que Albuquerque tinha seu próprio Jack o Estripador, um psicopata rondando as ruas e assassinando brutalmente garotas de programa. Em 2004, Cinnamon Welks, uma prostituta que trabalhava com frequência na zona de guerra, ouviu uma história arrepiante. Ela disse a amigos que tinha um policial sujo cortando as cabeças de garotas de programa e enterrando-as em West Mesa. Logo depois, ela desapareceu.
Quase como uma autoprofecia amaldiçoada, 5 anos depois, os restos mortais de Cinnamon Elks foram encontrados e identificados enterrados nos cascalhos do deserto de West Mesa. Por mais chocante que a ideia de um Jack o Estripador moderno possa ser, não é um conceito novo. Historicamente, as garotas de programa têm sido alvo de crimes brutais, em especial como vítimas de assassinos em série. Um estudo de 2011, feito pela pesquisadora Kenna Kinnett, da Universidade Purdue, descobriu que, embora os assassinos seriais tenham declinado em décadas recentes nos Estados Unidos, os que ocorrem têm como alvo, de modo desproporcional, mulheres e, em especial, garotas de programa. Desde 1985, 70% das vítimas de homicídios seriais são mulheres, entre 20 e 30 anos, e quase metade dessas vítimas eram prostitutas. Assassinos em série, que têm como alvo trabalhadoras do sexo, tendem a juntar um número de vítimas maior do que os que têm como alvos mulheres que não trabalham com sexo, e, em geral, eles ficam impunes por seus crimes por períodos mais longos de tempo. Steven Eager, um professor de criminologia na Universidade de Houston Clear Lake, no Texas, e consultor do FBI, chama essas vítimas de menos mortas. Ele diz: no que diz respeito ao público, elas são menos vivas porque elas tendem a ser um grupo marginalizado na sociedade, usuárias de drogas e garotas de programa. Existe uma atitude que permeia a imprensa e o público, que reduz a pressão da polícia para resolver o crime, pelo menos inicialmente, até que você tenha várias vítimas. E foi exatamente o que aconteceu no caso dos homicídios de West Mesa. Em 2005, 4 anos antes de Christine Ross descobrir por acidente o primeiro osso, um detetive de Albuquerque já tinha percebido os primeiros sinais de um assassino em série bem antes das autoridades agirem. Ida Lopes era a única detetive de mulheres desaparecidas de Albuquerque. Em seus primeiros anos no emprego, de 2005 a 2007, ela começou a perceber uma tendência. 16 prostitutas foram registradas como desaparecidas entre os anos de 2003 e 2006. Elas tinham simplesmente evaporado no ar e nada foi feito. Todas tinham histórias de vida assustadoramente semelhantes. As mulheres desaparecidas tinham entre 15 e 32 anos e quase todas elas eram latinas. Contudo, o que impressionou a detetive Lopes como especialmente estranho foi que elas eram parecidas, independente da etnicidade. Quase todas as mulheres eram relativamente jovens e pequeninas, com cabelos longos e negros. Para a polícia, as constatações de Ida não eram mais que uma lista de prostitutas de rua desaparecidas. Eles descartaram completamente as suas preocupações. De fato, os entes queridos dessas 16 mulheres desaparecidas declararam que as autoridades não fizeram nenhum esforço para encontrar as mulheres depois que elas desapareceram. Em vez disso, a polícia disse aos familiares preocupados que as mulheres desaparecidas eram adultas e não tinham obrigação de ficar em contato com suas famílias. A polícia fez referência a seus estilos de vida de alto risco como explicação. Esse tipo de mulher com frequência some das listas. Muitas eram viciadas em heroína e tinham múltiplos confrontos com a polícia ou por uso de drogas ou trabalho com sexo. Como Joline Gutierrez Kruger, do jornal Albuquerque, escreveu, o desaparecimento dessas mulheres não era notícia para a polícia, já que elas não eram loiras de olhos azuis, estudantes universitárias americanas puras, tiradas de modo inexplicável da parte agradável da cidade. Porém, Ida sabia mais. Antes de sua promoção para o Departamento de Pessoas Desaparecidas, ela trabalhou como policial uniformizada patrulhando a zona de guerra e, especificamente, suas garotas de programa. Ela até posou como prostituta em operações. Ela ficou conhecendo essas mulheres pessoalmente e conhecia a rede de mulheres que trabalhavam nas ruas na época dos desaparecimentos. Ela sabia que algumas delas também eram informantes da polícia. Muitas eram mães. Suas famílias as tinham descrito como mulheres espirituosas, amorosas, esperançosas. Essas mesmas famílias ficaram arrasadas com seu desaparecimento.
Ida tinha empatia por suas lutas e sentiu o chamado para ajudá-las. Apesar da falta de apoio de seu departamento, Ida embarcou em uma investigação de pequena escala solitária. Durante anos, ela manteve contato com as famílias das mulheres desaparecidas, reuniu informações e pistas e até foi para as ruas para entrevistar outras prostitutas que podiam tê-las conhecido. Foi nas ruas que Ida ouviu o mesmo boato sinistro repetido por Cinnamon Elks anos antes. Diferentes mulheres lhe disseram que algumas das mulheres em sua lista tinham sido assassinadas, seus corpos largados no deserto a oeste da cidade. Mas West Mesa era uma área grande demais para iniciar uma busca baseada apenas em um rumor e uma lista. Então, o trabalho de Ida foi ignorado. Durante anos, o caso foi para lugar nenhum. Depois, em 2 de fevereiro de 2009, as suspeitas mais sombrias da detetive Lopes foram confirmadas. Christine Ross ligou para o Departamento de Polícia de Albuquerque para informar sobre o fêmur com que ela tinha se deparado com seu cão. Por fim, restos mortais humanos foram encontrados em West Mesa. De repente, os rumores nebulosos flutuando em torno da zona de guerra tinham muito mais consistência. Naquela mesma noite, a polícia chegou à cena e, em semanas, uma força-tarefa imensa de mais de 40 investigadores foi reunida. Equipes de escavadores foram aquarteladas na cena do crime, povoando a área com vans, tendas, luzes e maquinário. Eles passaram um pente fino em West Mesa em tempo integral, em busca de restos mortais. Foi uma empreitada gigantesca e rapidamente tornou-se uma das maiores cenas de crime do país. A área era equivalente a 75 campos de futebol. A tarefa tornou-se ainda mais difícil quando a atuação preliminar na terra quebrou e espalhou os ossos pela vasta paisagem. Os investigadores escavaram a uma profundidade de quase 5 metros e, em algumas áreas, peneiraram à mão em busca de evidências. A retirada dos restos mortais tinha que ser feita com o maior cuidado. Qualquer peça de evidência encontrada, independente de quão minúscula fosse, poderia levá-los ao assassino. A história dos corpos descobertos em West Mesa manteve a população de Albuquerque preocupada por meses. Ela expôs o submundo sombrio da cidade, onde mulheres jovens estavam desaparecendo há anos, com quase ninguém ligando para isso. E os cidadãos de Albuquerque entraram em pânico, em especial os que moravam nas novas subdivisões construídas recentemente em West Mesa, praticamente em cima da cena do crime. E com o aumento do alarme público, a polícia ficou sob mais pressão ainda para resolver o caso. O ritmo da investigação ficou frenético e o que antes era um caso arquivado de pessoas desaparecidas evoluiu rápido em uma caça humana febril por um assassino depravado. Era o homicida mais pavoroso que Albuquerque já tinha visto e o primeiro assassino em série com quem tinha lidado. O caso foi apelidado de Crime do Século de Albuquerque. Em 3 meses, os ossos de 11 diferentes vítimas e um feto de uma vítima que estava grávida de 4 meses foram escavados. Levou 1 ano para a polícia identificar todos os restos mortais e, no fim, 10 das 11 vítimas identificadas também estavam na lista de 16 trabalhadoras do sexo desaparecidas da detetive Ida Lopes. Na medida em que os investigadores continuaram a procurar, eles mergulharam no passado das vítimas. Os detetives entrevistaram 200 mulheres que estavam trabalhando nas ruas nos mesmos anos das vítimas. Por meio das prostitutas que sobreviveram, a polícia soube que, em sua maior parte, as vítimas tinham sido levadas para a prostituição em função do desespero e luta contra o vício das drogas. A maior parte delas entravam e saíam de recuperação, mas lutavam ativamente para se livrarem dos vícios. A primeira vítima a ser identificada foi Vitória Chaves, de 26 anos de idade, que tinha sido vista pela última vez por sua família em 2003. Nos meses anteriores ao seu desaparecimento, Vitória tinha vivido em casa, tentando ficar limpa. Ela estava trabalhando em uma lanchonete local e pensando em uma carreira de enfermeira. Depois de Vitória, foi Julie Nieto, 23 anos, e mãe de um menino pequeno.
Julie tinha caído nas drogas com 19 anos e a mãe de Julie lutou com insistência para conseguir tratamento para sua filha. Julie estava desaparecida desde 2004. A vítima mais velha era Cinnamon Elks, de 32 anos, a mulher que tinha falado sobre os rumores do assassino decapitando mulheres e as enterrando em West Mesa. Cinnamon era uma prostituta veterana e amiga de pelo menos 3 das outras vítimas, incluindo Victoria e Julie. Cinnamon também era amiga de Michelle Valdez, de 22 anos, que estava desaparecida desde 2005. Michelle estava grávida de 4 meses na época de seu desaparecimento e deixou um filho e uma filha pequenos. Mônica Candelária era uma mãe de 21 anos de idade que desapareceu em 2003. Verônica Romero, 27 anos de idade, teve seu desaparecimento comunicado no Dia dos Namorados em 2004. Doreen Marques tinha 27 anos. Ela estava desaparecida desde 2003 e era mãe de 2 filhas pequenas. Virginia Cloven, 23 anos, desaparecida desde 2004, foi para as ruas depois que seu namorado entrou em coma e eles perderam a sua casa. Silania Edwards, 15 anos de idade, foi a vítima mais jovem encontrada. Uma fugitiva de um orfanato em Oklahoma, sem família ou laços no Novo México. Ela era a única vítima que não estava na lista original de Ida Lopes. Evelyn Salazar, de 23 anos, desapareceu em 2004, depois de deixar uma festa familiar para ir ao parque com sua prima mais nova. Evelyn, que deixou uma filha menor, Jamie Barella, de 15 anos, foi o último corpo a ser identificado. Parecia impossível que alguém pudesse cometer 11 homicídios e permanecer sem ser descoberto por anos. Quem quer que fosse o assassino, uma coisa era certa: ele era inteligente, organizado e cruel. Embora a polícia tenha identificado com sucesso as 11 vítimas conhecidas do colecionador de ossos de West Mesa em 2010, a identidade do criminoso ainda deixa as autoridades espantadas. Em um ano, nenhuma vítima se apresentou e, devido ao tempo dos restos mortais e o planejamento cuidadoso do assassino, não houve, praticamente, nenhuma evidência de DNA ou perícia criminal para prosseguir. Em função das semelhanças de antecedentes das vítimas do uso de drogas e trabalho com sexo, em paralelo com a localização dos ossos, as autoridades começaram a reunir uma descrição de seus suspeitos. Logo, perfiladores do FBI foram trazidos para ajudar. O FBI concluiu que o assassino tinha a maior probabilidade de ser um homem entre 35 e 50 anos, trabalhando sozinho. O assassino também devia viver sozinho ou ficava fora de casa por longos períodos. Eles acreditavam que ele devia ter pequenos problemas anteriores com a polícia e um histórico de contratar prostitutas. Esse era um perfil típico para um homicida e uma descrição que, literalmente, se encaixava em centenas de homens em Albuquerque. Para o público, os detalhes dos crimes são mais nebulosos ainda. A causa das mortes das vítimas são desconhecidas por todos, além da polícia. As autoridades escolheram não revelarem publicamente essa informação para usá-la como um tipo de senha que lhes permitiria eliminar informantes anônimos com informações falsas. Qualquer um que ligue, sabendo o método correto de homicídio, é considerado uma fonte legítima e levado a sério. Se as vítimas foram decapitadas ou não, como os rumores que Cinnamon Elks ouviu nas ruas antes de seu desaparecimento, é desconhecido pelo público em geral. Em vez disso, as mortes foram identificadas de modo geral e apresentadas ao público como violência homicida. Porém, embora os detalhes dos assassinatos em si sejam vagos, um padrão dos crimes do colecionador de ossos fica evidente. Suas vítimas. O colecionador de ossos tinha um tipo que também pode agir como uma janela para sua psique. Em 2009, o FBI usou uma classificação ramificada de assassinos em série que organizou os criminosos em 2 grupos principais. De acordo com Marie Kerr Lane e outros pesquisadores, em um artigo de 2011 no Jornal da Psicologia Investigativa, essa divisão inclui 4 classificações, em que a maior parte dos assassinos são visionário, orientado por uma missão, hedonista e orientado por controle de poder. Dependendo do assassino, existe até sobreposição.
No caso do colecionador de ossos de West Mesa, a consistência em suas vítimas e a localização de seus corpos o classificaria como um criminoso organizado. Como mencionamos anteriormente, todas as vítimas eram mulheres jovens, quase todas prostitutas e a maioria delas latinas. Tais fatos nos levam a classificar o colecionador de ossos de West Mesa ainda como um assassino orientado sobretudo por uma missão. Em seu artigo de 1985, com o título Perfis em Terror, o assassino em série, R.M. Holmes descreve os assassinos orientados por missão como tendo um objetivo de eliminar grupos específicos de pessoas que eles consideram inaceitáveis, sejam eles de determinado grupo étnico, religioso ou até os sem-teto. Contudo, garotas de programa em específico são vítimas muito comuns de homicidas orientados por missão. Esse tipo de assassino opera a partir de um senso de retidão que eles acreditam justificar as suas ações. Eles considerariam as prostitutas como imorais e corrompidas e veem a si mesmos como fazendo a obra de Deus ou a obra de outro poder mais elevado. Para esse tipo de assassino, seus crimes são um dever, não um passatempo. Porém, o colecionador de ossos não se encaixa à perfeição nessa categoria. Muitos homicidas orientados por missão são engajados fanaticamente em uma missão política ou religiosa para livrar a sociedade do mal. Mas, sem evidência adicional, nós não podemos presumir que o colecionador de ossos fosse qualquer tipo de fanático organizado. Embora, sem dúvida, ele tivesse um ódio por trabalhadoras do sexo, seu impulso para assassinar também podia estar enraizado em um desejo por prazer ou controle. Ambos podem nos levar a defini-lo como tendo tendências sobrepostas de homicida hedonista ou orientado por controle de poder. Esse é um tipo de perfil usado para assassinos, como o assassino em série de Long Island, Joel Rifkin, que admitiu para o FBI que ele nutriu durante anos fantasias sexuais envolvendo estrangulamento e imaginava com frequência como seria executá-las na vida real. Quando ele estava preparado para atacar, Rifkin foi onde ele pudesse encontrar vítimas que fossem fáceis de alcançar e ainda assim manteve um perfil reduzido. Ele foi para as ruas. Então, talvez a motivação para matar garotas de programa do colecionador de ossos resida em uma explicação mais simples. Elas eram um alvo fácil, vulneráveis e muitas vezes desesperadas. Quando elas desapareciam, poucos notavam. Em 2011, sem evidência substancial, sem testemunhas e apenas um perfil criminal vago, a detetive Ida Lopes e a equipe de investigadores não tinham pistas concretas sobre o colecionador de ossos de West Mesa. Então, eles se perguntaram: que tipo de homem é capaz de perseguir, assassinar com brutalidade e eliminar 11 ou mais mulheres sem ninguém dar conta? Eles tiveram mais do que algumas ideias. A polícia começou a compilar as linhas de tempo de suspeitos potenciais para ver se estavam alinhadas com os homicídios. Eles também executaram uma série de mandados de busca sobre perpetradores suspeitos específicos e conduziram dezenas de interrogatórios. Os detetives buscaram em dúzias de cidadãos que tinham uma propensão documentada para a violência contra mulheres. Em 2009, o chefe de polícia, Ray Schultz, contou ao jornal Albuquerque que os suspeitos incluíam Lou Fred Reynolds, de 60 anos, um cafetão que tinha morrido recentemente de causas naturais, e também membros da conceituada Rua 18 de Albuquerque, e, por último, a gangue Los Padillas, que usavam prostitutas como mulas de drogas e depois as matavam. As teorias também incluíram gangues cujos rituais de iniciação exigiam a morte de mulheres. Eles até consideraram a hipótese de que os assassinatos fossem o trabalho de pistoleiros. Eles se perguntaram se os pistoleiros estavam trabalhando para políticos tentando cobrir seus rastros. Depois, houve Ron Irving, o único suspeito de fora do Novo México considerado. Irving era um homem de caráter frágil, que a maior parte do tempo ficava na sua. Ele era um fotógrafo de Joplin, Missouri, que visitava e documentou com frequência a Feira Estadual do Novo México, um evento com fama de ser frequentado por garotas de programa e clientes e que acontecia bem perto da cena do crime.
A polícia fez uma batida e confiscou centenas de fotos e documentos da casa e escritório de Irving em Missouri, procurando por evidência. Mas no fim, eles não puderam ligá-lo às mortes. Mais tarde, Irving contou a repórteres que ficou devastado pela suspeita de que ele fosse o assassino de West Mesa. Pelos 3 anos seguintes, os investigadores seguiram pistas que não deram em nada e buscaram desesperadamente por evidência que não estava presente. A detetive Ida Lopes tinha permanecido no caso por quase uma década, sem descanso, defendendo as vítimas de West Mesa e suas famílias. Porém, em 2014, depois de anos de trabalho sem progresso, Lopes se mudou do estado e se aposentou. Depois da aposentadoria de Ida Lopes, a polícia continuou a investigar uma ampla gama de suspeitos. Eles olharam a fundo seus registros, em específico, procurando por histórias sombrias de violência contra mulheres. Porém, ninguém pareceu igualar a depravação do perfil do colecionador de ossos. Ou seja, até 2015, quando 2 nomes emergiram. Os detetives sentiram que, por fim, eles tinham reduzido os suspeitos de ser o colecionador de ossos de West Mesa. E com as novidades, a detetive Ida Lopes deixou sua aposentadoria de curta duração e voltou ao caso. Finalmente, eles tinham suspeitos viáveis. Seus nomes eram Lorenzo Montoya e Joseph Blair. As autoridades tinham focado a sua observação em Lorenzo Montoya, desde o início do caso de assassinatos de West Mesa. Montoya era um homem baixo, de caráter atlético, com um temperamento igualmente forte que ele preferia descontar em mulheres. De acordo com sua namorada, Montoya era um abusador doméstico que batia nela com frequência. Ela contou às autoridades que ele tinha feito coisas rudes com ela, mas não acrescentou detalhes. Ela prosseguiu dizendo que Montoya tinha ameaçado me matar e me enterrar em calcário. Uma ameaça com uma característica estranha, com uma semelhança notável com o destino das vítimas de West Mesa. Contudo, a história de violência de Montoya não parava por aí. A polícia também soube que ele era extremamente agressivo com garotas de programa. Lorenzo Montoya se encaixava no perfil do FBI para o colecionador de ossos de West Mesa, quase que à perfeição. Ele era um homem de Albuquerque, na faixa dos 30 anos, que vivia sozinho e tinha uma história criminal de contratar garotas de programa. Montoya cruzava com frequência a zona de guerra da região de Albuquerque em busca de mulheres. Sua primeira prisão relacionada a prostitutas foi em 1998. Quando ele pegou uma detetive disfarçada posando de trabalhadora do sexo. Montoya ofereceu-lhe $40 e a detetive o levou a um motel, onde ele foi preso na hora. Mas isso não o deteve. Montoya continuou procurando por sexo e a polícia o manteve em seu radar de suspeitos. Justo um ano depois, ele foi acusado de atacar sexualmente uma prostituta. Em 1999, detetives viram Montoya quando ele pegou uma mulher de 23 anos e depois seguiram o seu carro até uma rua sem saída e escura perto do aeroporto. O que eles testemunharam foi pavoroso. Quando o encontro se desenrolou diante deles, o comportamento de Montoya, de repente, deu uma virada sombria. Montoya se impôs à mulher, parecendo estrangulá-la enquanto a estuprava. Os policiais intercederam, pegando Montoya em ação. Ele foi preso e acusado de agressão sexual quando a policial descobriu, na ocasião, um detalhe sinistro. Montoya tinha apenas $2 em sua carteira. Não estava em seus planos pagar a mulher. A mulher disse à polícia que acreditou que Montoya ia matá-la e que ela pôde perceber que ele gostou do que estava fazendo, mas, no fim das contas, ela não quis testemunhar no tribunal e o caso foi arquivado. Esse é um fato comum em casos de agressão sexual. De acordo com a psicoterapeuta e especialista em abuso sexual, Beverly Engel, por volta de 75% das vítimas de crimes sexuais não informam as agressões. As mulheres, em especial, tendem a evitar o agressor, negar ou minimizar a gravidade da situação ou tentar ignorar, esquecer ou suportar o comportamento. O medo das consequências de confrontar um abusador também é um obstáculo importante para muitas vítimas.
E no caso das prostitutas que Montoya tentou agredir, o caso tinha uma duplicidade. Testemunhar não só a expunha à retaliação potencial de Montoya, mas também a forçaria a admitir cumplicidade em trabalho ilegal com sexo. Em sua opinião, testemunhar poderia prejudicá-la mais que ajudar. E, portanto, Montoya estava livre para percorrer as ruas de Albuquerque, embora a polícia tenha continuado a manter uma vigilância intermitente sobre suas atividades. Durante anos, ele continuou a pegar trabalhadoras do sexo. De vez em quando, seus encontros eram perfeitamente típicos, mas, como os policiais descobriram mais tarde, outros não eram. Depois de descobrir os restos mortais em West Mesa, a polícia entrevistou uma mulher que era próxima de algumas vítimas. Ela contou à polícia que ela tinha sido estrangulada e estuprada por Montoya depois que ele a pegou em 1995. Ela recordava o que ele tinha dito enquanto ela era asfixiada. Ele me disse: "Você tem sorte. Eu ia te matar." Na medida em que os anos se passaram, Montoya foi ficando cada vez mais ousado e em uma noite de dezembro de 2006, ele levou seus limites o mais longe que pôde. Em dezembro de 2006, quase 3 anos antes dos restos mortais das vítimas de West Mesa serem encontrados, Lorenzo Montoya, de 39 anos, começou uma conversa em uma sala de bate-papo com Sherika Hill, de 19 anos. Era 2 horas da manhã e Sherika trabalhava para um serviço chamado Acompanhantes Candy Shop. Montoya mandou uma mensagem para ela e eles começaram a conversar. Montoya convidou Sherika para ir à sua casa, um trailer em um parque localizado a oeste da cidade, onde Sherika dançaria para ele. Eles concordaram em se encontrarem na noite seguinte. O que aconteceu em seguida foi a obra de um assassino, com uma organização incrível. Um plano violento e orquestrado que mudou o curso de todo o caso do assassino de West Mesa, anos antes dos primeiros ossos serem encontrados no deserto. Antes de Sherika chegar, Montoya levou seu carro alugado à sua loja de departamentos local Macy e fez uma compra aparentemente normal, um novo edredom e um conjunto de cobertores. Ele já tinha tudo de que precisava. Mais tarde, naquela noite, Sherika Hill chegou ao trailer de Montoya com seu namorado, Frederick Williams, de 18 anos. Williams estacionou o carro perto do trailer enquanto Sherika entrou e esperou. Depois de 1 hora, Williams ficou preocupado. O que devia ter sido um encontro de aproximadamente 30 minutos tinha se prolongado mais do que ele esperava. Williams deixou o carro e levou a sua arma, preparando-se para brigar. Mas o que ele encontrou foi mais apavorante do que ele imaginou. Quando Williams se aproximou do trailer, Montoya saiu, arrastando um cobertor azul atrás dele. Ele lutava com o peso do cobertor, o puxando pelo chão, em direção ao porta-malas aberto de seu carro. Foi quando Williams percebeu o que Montoya estava arrastando. Era o corpo de Sherika. Williams começou a gritar com Montoya. O que ele estava fazendo com Sherika? O que ele tinha feito com ela? Williams exigiu respostas, mas em vez de responder, Montoya largou o corpo e se escondeu atrás de uma cerca próxima. Williams pegou seu celular para ligar para a polícia. Montoya estava frenético. Ele precisava chegar a Williams antes que ele levasse a polícia à cena. Montoya pegou uma arma, mas Williams atirou primeiro. Lorenzo Montoya, um dos primeiros suspeitos de ser o colecionador de ossos de West Mesa, morreu na cena. Quando a polícia chegou, eles encontraram a evidência macabra de uma matança metódica. As pernas, joelhos e braços de Sherika Hill estavam amarrados por fita adesiva e cordas, e camadas grossas de fita adesiva estavam enroladas apertadas em torno do pescoço dela, com um cordão se estendendo como uma guia. Foi um método único de amarrar uma pessoa que deu aos investigadores a impressão de que Montoya ou tinha planejado o assassinato à perfeição, ou talvez tivesse usado essa técnica antes.
Em um saco de lixo no porta-malas do carro alugado de Montoya, a polícia encontrou uma camisinha sem uso, uma almofada e os pertences de Sherika, incluindo seu telefone celular, batom e a jaqueta preta rasgada que ela tinha usado quando entrou no trailer de Montoya. Dentro do trailer, os investigadores encontraram pornografia pesada, várias armas e rolos de fita adesiva, incluindo um sobre sua mesa de cabeceira. Porém, de longe, os itens mais impressionantes encontrados lá foram videotapes caseiros. Nas fitas, com frequência a câmera está escondida em um gabinete na sala de Montoya. Em uma fita, a câmera roda enquanto duas mulheres que parecem ser trabalhadoras do sexo fazem atos sexuais com Montoya. Em outra fita, Montoya está fazendo sexo com uma mulher desconhecida quando a imagem, de repente, se apaga. Na cena seguinte, a câmera está focada na parede do quarto de Montoya. A câmera não grava o que está acontecendo no quarto, mas o áudio foi gravado. Fora de quadro, a câmera registra minutos de murmúrios e também alguns sons muito distintos, sacos de lixo sendo abertos e adesivo sendo puxado de um rolo. 2 materiais usados explicitamente no assassinato de Sherika Hill. Para os investigadores, esses são sons evidentes de Lorenzo Montoya se preparando para se desfazer de um corpo. A polícia enviou os vídeos para o FBI para serem melhorados, mas eles não foram capazes de determinar quem era a mulher ou exatamente o que Montoya estava fazendo fora de quadro. Por anos, as fitas ficaram juntando pó no escritório do Departamento de Polícia de Albuquerque. Mas a atividade suspeita que elas registraram permaneceu fresca nas mentes dos investigadores. E quando os detetives começaram a criar uma lista de suspeitos pelos homicídios de West Mesa, Montoya surgiu no topo. E por mais razões do que só as fitas. Enquanto comparavam as linhas de tempo dos assassinatos de West Mesa com a de Montoya, os investigadores identificaram 2 detalhes importantes que ligavam Montoya estreitamente com a identidade do colecionador de ossos. Primeiro, os detetives notaram que o aumento de mulheres desaparecidas, que tinha começado em 2003, parou quase que completamente, depois da morte de Montoya em 2006. Um detalhe que eles confirmaram usando imagens de satélite de West Mesa tomadas no mesmo ano. Essas imagens revelaram um local específico no deserto que pareceu ser uma cova recente, da última vítima enterrada em 2005, menos de um ano antes de Montoya ser alvejado. Imagens de satélite ajudaram muito os investigadores quando eles mapearam áreas no West Mesa onde locais potenciais de sepultamento foram criados entre 2004 e 2006. O chefe de polícia de Albuquerque, Ray Schultz, explicou esse método para a imprensa em 2009. As imagens de satélite pouco nítidas da área mostraram marcas de pneus que percorreram através de West Mesa para os vários locais de sepultamento em que o colecionador de ossos enterrou as suas vítimas. Mas uma imagem de satélite tinha uma pista chocante: marcas de pneus que levaram do local de sepultamento até o trailer de Lorenzo Montoya. Montoya morava a menos de 5 quilômetros da cena do crime. De acordo com o livro Perfil Geográfico, da autora Kim Rosmo, assassinos em série usam vários estilos de ataques quando buscam suas vítimas. Esses estilos influenciam em grande medida as localizações dos crimes e onde, em última análise, o corpo é desovado. O assassinato de Sherika Hill por Lorenzo Montoya seria melhor descrito como um ataque de emboscada, um método usado em lugares onde o assassino tem grande controle. Por exemplo, seus lugares de trabalho, uma área natural com a qual eles estão familiarizados, ou até suas próprias casas. Nesses lugares, um assassino pode manipular os elementos do ambiente, sem que as vítimas percebam, dando uma vantagem significativa para o homicida. Para Montoya, isso significou atrair Sherika para seu território sob o pretexto de comprar uma dança e atacá-la quando ela menos esperava. Também é muito típico de assassinos em série esconder os corpos de suas vítimas em um local perto de casa. De acordo com Maurice Goodwin e David Cantler em seu artigo de 1997 com o título Encontro e Morte, o comportamento espacial de assassinos em série americanos, com o tempo, muitos assassinos começam a sentir mais orgulho de seus crimes.
e começam a desovar corpos mais perto de suas casas, na medida em que seus crimes se tornam mais frequentes e cada vez mais integrados em suas vidas diárias. Ou seja, se Montoya era o colecionador de ossos de West Mesa, ele pode ter matado durante anos antes de decidir enterrar suas vítimas em West Mesa. Porém, apesar da evidência convincente, ela não foi suficiente para os investigadores culparem Montoya pelas mortes. Então, eles deram mais um passo, conduzindo buscas e testes abrangentes no trailer de Montoya anos após a sua morte. Porém, os investigadores não encontraram nada de conclusivo o ligando às vítimas do colecionador de ossos. É difícil ligar um assassinato a um homem morto. Mas a falta de evidência física não era a única coisa a colocar os detetives na defensiva. A linha do tempo de Montoya não se encaixava à perfeição. Uma mulher, na lista original de Ida Lopes de 16 trabalhadoras do sexo desaparecidas, desapareceu depois da morte de Montoya, o que levou os investigadores a olhar em direção a outro suspeito que compartilhava o perfil violento com Montoya, mas cuja linha de tempo era compatível de forma sucinta com a de todas as vítimas. Esse suspeito era Joseph Blea. Joseph Blea não era desconhecido da polícia de Albuquerque, e como Lorenzo Montoya, Blea também se encaixava no perfil do FBI do colecionador de ossos de West Mesa. Na época dos homicídios, ele era um cidadão de Albuquerque, na faixa dos 30 anos, e já era fichado por ter envolvimento com garotas de programa. Entre 1990 e 2009, Blea acumulou mais de 130 problemas com a polícia, muitos dos quais ocorreram em áreas frequentadas pelas vítimas de West Mesa. Em 1997, Blea estava passando pela rua principal, região da zona de guerra, quando ele chamou uma mulher para entrar em seu carro e baixou suas calças. Mais tarde, quando a polícia buscou seu veículo, eles encontraram cordas e fita isolante no banco de passageiros. Em uma entrevista com outra garota de programa que o conhecia, a mulher disse que Blea a levou para sua casa, onde ele tentou amarrá-la contra a sua vontade. Contudo, ela se libertou antes que o encontro fosse mais longe. Porém, Blea era conhecido entre as autoridades por muito mais do que atentado ao pudor. Ele tinha uma ficha corrida pavorosa de crimes sexuais contra mulheres jovens, não relacionadas ao caso West Mesa. Foram apresentadas acusações contra Blea, afirmando que ele estuprou uma mulher conhecida por ele com uma chave de fenda quando ela tinha 14 anos de idade. Mas o caso foi abandonado mais tarde de forma inexplicável. Em 2009, depois do descobrimento dos restos mortais em West Mesa aparecerem no noticiário, a pista mais vital para as autoridades veio de alguém que Blea conhecia bem, April Gillen, a primeira esposa de Blea. Contatou a polícia imediatamente após ficar sabendo sobre os assassinatos de West Mesa e insistiu para que os investigadores olhassem com profundidade o seu ex-marido. E eles olharam. Nas semanas depois da dica de sua ex-esposa, os detetives seguiram Blea durante dias, enquanto ele parecia perseguir garotas de programa, circulando devagar pelo quarteirão nas áreas em que as mulheres estavam trabalhando. Ele não se aproximou de ninguém, mas logo os detetives perceberam que Blea notou a presença deles. Esse comportamento de assédio ficou muito suspeito para os investigadores. Blea parecia estar perseguindo mulheres, observando seus movimentos. Mas qual a razão? Estes pareciam ser os preparativos de um criminoso organizado, uma característica importante no perfil do colecionador de ossos de West Mesa. Meses mais tarde, investigadores conseguiram mandados de busca para a casa de Blea, onde eles recolheram uma variedade de joias e roupas íntimas de mulheres. Sua esposa atual, Cheryl Blea, disse às autoridades que Blea gostava de usar roupas íntimas de mulheres durante o sexo e que a filha deles tinha encontrado roupas íntimas de mulheres escondidas no galpão deles. Além disso, a esposa e filha de Blea tinham encontrado joias que não pertenciam a nenhuma delas em sua casa. Os investigadores testaram esses itens para correspondência com o DNA das vítimas, mas não disseram se chegaram a alguma conclusão. Como com Lorenzo Montoya, a evidência encontrada sobre a ligação de Joseph Blea com os homicídios de West Mesa é apenas circunstancial. Contudo, a polícia encontrou uma peça de evidência física ligando Blea mais estreitamente ao caso.
Durante a escavação dos restos mortais da vítima Virginia Cloven, os detetives encontraram um recibo da compra de uma muda de planta. Com investigações adicionais, a planta foi rastreada até uma casa de jardinagem de onde Joseph Blair tinha comprado muitas vezes. Esse pedaço pequeno de papel, embora pareça sem consequência, é uma pista tangível ligando Blair ao local dos enterros. E até onde sabemos, é a peça de evidência mais concreta que os investigadores têm. E mais ou menos 5 anos depois que os restos mortais foram descobertos em West Mesa, 2 casos arquivados ressurgiram, provando que Blair foi capaz de crimes bem mais sádicos do que qualquer coisa que os investigadores tinham imaginado anteriormente. Em 2014, com tecnologia mais avançada, aconteceu um avanço em um caso não resolvido de estupros seriais dos anos 1980. O caso tinha sido apelidado Os Estupros do Ensino Médio, onde o suspeito invadia casas de garotas entre 13 e 15 anos de idade que viviam nas proximidades de uma escola de ensino médio local de Albuquerque e as estuprava. Em um dos casos, uma amostra de DNA foi obtida de um kit de testes de estupro, mas foi inconclusiva na época dos crimes, nos anos 1980. Mas, em 2010, o teste foi refeito. O resultado? Joseph Blair era o estuprador do caso da escola de ensino médio. Em junho de 2015, Joseph Blair, de 58 anos de idade, foi sentenciado a 90 anos de prisão. E além de ser considerado culpado de estupros em série cometidos décadas antes, outro crime do passado de Blair surgiu para assombrá-lo. Os avanços do DNA tinham ligado Blair a outro caso concluído. A polícia científica encontrou uma ligação potencial entre o DNA de Blair e o DNA encontrado na roupa de uma prostituta morta em 1985. Na época do assassinato, Blair nunca foi acusado. De fato, outro homem foi para a prisão pelo crime e mais tarde foi inocentado em 2006. Embora Blair tenha sido considerado o suspeito principal no caso arquivado, a evidência de DNA não foi totalmente conclusiva e as acusações contra Blair nunca foram apresentadas. Contudo, a probabilidade de seu envolvimento prova para os detetives o que eles já suspeitavam. Blair pode ser mais que um estuprador, ele pode ser um assassino. Esse crime, tão semelhante aos do colecionador de ossos de West Mesa, disparou Blair para o topo da lista de suspeitos. Atualmente, Blair está cumprindo sua sentença pelo caso de estupro da escola de ensino médio. Seu advogado anterior, John McCall, mantém que Blair não teve nada a ver com os assassinatos de West Mesa. Seja como for, Blair tinha um fascínio pelo caso de West Mesa, que contradiz as afirmações de seu advogado. Quando os detetives interrogaram o antigo colega de quarto de Blair, ele lembrou que Blair contou a ele que conhecia muitas das vítimas e até as pagou por sexo. Os policiais registraram que o colega de quarto relatou que Blair falava muito mal de algumas das vítimas identificadas, chamando-as de lixo. Blair tinha lhe contado que até tinha batido em uma das vítimas quando ela tentou pegar o seu dinheiro. Apesar disso e das evidências circunstanciais aparentemente sólidas, nada de concreto ligou Blair às vítimas. Eles estavam em um beco sem saída, olhando para uma lista de pistas tão estéril quanto o próprio West Mesa. Em 2015, os investigadores confirmaram que Joseph Blair e Lorenzo Montoya não tinham sido descartados como suspeitos, mas o caso estava parado. Uma recompensa de $100 mil foi oferecida por informações que levassem à prisão do assassino, mas isso só levou a polícia a ser enganada com confissões e telefonemas falsos. Agora, quase uma década depois da descoberta dos restos mortais das vítimas, não foram informadas atualizações importantes. Contudo, a polícia de Albuquerque promete que o caso não será arquivado até que um suspeito que possa ser acusado seja apresentado. Mas, com a passagem dos anos, os 40 membros que um dia participaram da força-tarefa foram reduzidos a apenas um investigador em tempo integral, detetive Mark Mannery. Mannery admite que os casos ficam mais frios com o passar do tempo, mas a passagem do tempo também pode ser de grande ajuda para uma investigação. Mannery disse aos repórteres que
Uma testemunha que podia estar com medo demais para falar na época do incidente, por causa de sua situação pessoal, pode estar mais disposta a falar em uma data posterior. Mannery acredita que a chave para resolver o caso West Mesa está na zona de guerra, aquela faixa sórdida da cidade que as vítimas frequentavam. Ele espera que as mulheres que trabalhavam nas ruas entre 2001 e 2005 se aproximem com novas informações. Enquanto isso, as famílias das vítimas procuraram por conforto em outro lugar. Quando os tratores e o enxame de autoridades saíram de cena, tudo o que resta é um pequeno memorial improvisado. Animais empalhados, flores, votos e fotos das vítimas se alinham em um muro de tijolos diante do Planalto. A paisagem devastada por trás do muro é quase simbólica da violência contra as que estão sendo imortalizadas. Dan Valdez, o pai da vítima Michelle Valdez, ainda espera com paciência pegar o assassino de sua filha antes que o caso seja encerrado. Ele disse aos repórteres: "Nós teremos a nossa justiça, talvez não aqui na Terra, mas teremos a nossa justiça." A detetive Lopes se aposentou de novo, depois dos anos adicionais de trabalho, mas continua a manter contato com as famílias das vítimas. Hoje, a localização de 7 outras pessoas desaparecidas na lista original de Lopes ainda é desconhecida. O West Mesa é vasto e a polícia reconhece que pode ter outras vítimas enterradas por lá, ou talvez enterradas em locais de sepultamento totalmente diferentes. Embora o caso de homicídios de West Mesa possa ter sumido das manchetes, ele ainda cala fundo na consciência da cidade. E até que novas informações sejam trazidas, nós somos deixados com poucas respostas e muito mais perguntas. O colecionador de ossos morreu com Lorenzo Montoya em 2006? Joseph Blair está preso atrás das grades? Ou o colecionador de ossos de West Mesa ainda está lá fora, em algum lugar, perseguindo em outro campo de caça, em outro estado, enchendo a terra com sepulturas recentes?